Momento da pregação, com o presbítero Isaac. Meus amados irmãos, neste momento nós vamos ler o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e versículos de número 10 e 11. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Temos aqui uma mensagem cujo tema é o soberano e pastor. Este, meus amados irmãos, que domina, também pastoreia o seu povo. Este que domina também pastoreia o seu povo. Vejamos, meus amados irmãos, o que esse texto fala sobre Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui algumas informações a respeito de Deus. Pois a palavra de Deus, ela fala-nos de Deus para que o conheçamos e tenhamos um bom relacionamento com Ele. No versículo 10, fica evidente o domínio de Deus. É bem verdade que nesta porção que foi lida, nesta ocasião, o domínio de Deus era em relação a uma causa. Que causa era esta, irmão Isaac? Esse texto do profeta Isaías fala do cativeiro e da sua libertação. Aquele cativeiro que ocorreu quando os judeus foram levados para a Babilônia. Isaías, ele viveu antes do cativeiro, mas ele falou a respeito, ele profetizou a respeito do cativeiro. E quando aqui o texto fala de domínio, está falando de uma causa, está dizendo que Deus vai dominar nesta situação, que era a condição na qual o povo de Israel se encontrava, debaixo do domínio babilônico. Mas quando nós recorremos à palavra de Deus, nós descobrimos que Deus, Ele não domina somente algumas causas. Deus, Ele não domina somente alguma coisa, alguma questão. Na verdade, Deus domina sobre tudo. É o que diz o Salmo 103 e o verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Se o reino de Deus domina sobre tudo, significa, meus amados irmãos, que Ele domina sobre todas as coisas, sobre todas as causas. Se Deus domina sobre tudo, então Ele domina também sobre as causas pequenas. O domínio de Deus
além de ser sobretudo, é também um domínio permanente. É o que diz Daniel, capítulo 4, versículo 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre interno, e o seu domínio de geração em geração. Deus domina sobre todas as coisas, e o domínio dele é permanente, de geração em geração. Então, o que me levaria a pensar que a minha vida está excluída do domínio de Deus? O que levaria você a pensar que a sua vida está excluída do domínio de Deus? Nenhum de nós podemos escapar deste domínio. E o desejo de Deus é trabalhar para que sejamos beneficiados pelo seu domínio, que é o que vemos também no versículo 10. O versículo 10 mostra-nos que o domínio de Deus favorece o seu povo. Quando lemos o versículo 10, nós temos aqui esta declaração: eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Lembremos que quando Isaías escreveu estas palavras, o povo de Israel não estava ainda na Babilônia, e o próprio Isaías estava em Judá. E naquele contexto em que Isaías estava, ele via Deus vindo da Babilônia, trazendo o seu povo. Claro que é uma figura de linguagem, porque Deus é Deus, está em todos os lugares, mas para que assimilemos o agir de Deus. Foi assim que Isaías descreveu: quando Deus trouxer do cativeiro, ele então estará trazendo o seu galardão, e o seu salário vem diante dele. Aqui é uma comparação a um general ou a um rei vitorioso em uma guerra. Quando os despojos de guerra, quando os saques da guerra, quando a recompensa da guerra vem sempre na frente daquele que conquistou. E assim, Isaías está dizendo que quando Deus dominar, ele trará o seu povo para a sua terra, ou seja, a recompensa da batalha, a recompensa da guerra, a recompensa do agir de Deus estará vinda com o próprio Deus. E esta recompensa é o povo de Deus, é a volta do povo de Deus para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então o domínio de Deus favorece o seu povo, uma vez que Deus domina, e neste domínio ele levou o seu povo de volta para a sua terra. E como assim Deus favorece o seu povo? Deus favorece o seu povo livrando-os dos seus inimigos. Vejamos o que diz Jeremias, capítulo 31 e versículo 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Quem é Jacó, irmãos? Jacó é o povo de Israel. Porque o Senhor resgatou a Jacó e livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Então Deus favorece o seu povo livrando das mãos dos seus inimigos, mesmo que estes sejam mais fortes do que eles. Lembremos que o povo de Israel
estava debaixo do domínio babilônico. E a nação babilônica, o império babilônico, oprimia os povos conquistados. E um destes povos era Israel. Deus então levantou um homem chamado Ciro. E Ciro então se empenhou para estender o domínio persa. Então Ciro derrotou a Babilônia e Deus usou Ciro para que enviasse o seu povo de volta para a terra prometida. Então os babilônicos foram destruídos. Por quê? Porque Deus favorece o seu povo, livrando dos seus inimigos, ainda que estes sejam mais fortes e mais poderosos. Deus também favorece o seu povo, trabalhando pelos seus. É o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Meus amados, conscientes que o domínio de Deus nos favorece, conscientes que quando Deus domina, nos favorece, livrando dos nossos inimigos e trabalhando por nós, isto não nos dá outra opção, senão a grandiosa oportunidade de confiar e exaltar a Deus. É por isso, meus amados irmãos, que o crente que desfruta de íntima comunhão com Deus, ele tem prazer de exaltar a Deus, ele tem prazer de bendizer a Deus, ele se alegra na presença de Deus, ele se alegra diante daquilo que Deus fala, porque Deus, pelo seu testemunho, tem demonstrado que é digno de receber toda a nossa confiança. Ele tem demonstrado que é digno de receber todo o nosso culto, todo o nosso louvor. Então, meu amado irmão, quando a vida está angustiante, quando a tribulação está assolando, quando a luta está batendo na porta, nós temos a grandiosa oportunidade de confiar neste Deus que nos livra dos inimigos e que também trabalha por nós. Quando nós olhamos para o versículo 11 do texto lido, nós tomamos conhecimento que Deus pastoreia o seu povo. E é interessante que o texto nos diz que Deus cuida de cada um conforme a sua condição. Como assim, irmão Isaac? Deus cuida de cada um conforme a sua condição. Olhemos para o versículo 11. O texto diz que os cordeirinhos, Deus os pega e os leva no colo. As ovelhas que estão amamentando, este pastor conduz mansamente. E com isso eu entendo que Deus, na condição de pastor, Ele cuida de cada um de nós conforme a nossa condição. Porque não dá para tratar a todos da mesma forma. Por que não, irmão Isaac? Porque nem todos têm a mesma força, nem todos têm o mesmo temperamento, não é todos que têm a mesma condição. Então Deus, para trabalhar em nossas vidas, Ele leva em conta a nossa condição, a nossa situação. Claro que Deus é compreensivo. O salmista disse
que Ele conhece a nossa estrutura e Ele mesmo lembra de que somos pó. Deus é o nosso pastor, que cuida de nós conforme a nossa condição. E eu quero dizer para você, amado ouvinte, que o cuidado de Deus é confiável. O cuidado de Deus é confiável. Vejamos o que diz Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Então o cuidado de Deus, ele é confiável. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a prova deste amor de Deus. Pois Jesus, que foi a plenitude da divindade no corpo dele, porque Jesus, quando se fez homem, ele foi isso, a plenitude da divindade em um corpo. Sabemos que Jesus é Deus encarnado. E Jesus, ele disse assim, em João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 11, temos a informação que Deus pastoreia o seu povo. Neste cuidado, neste pastoreio, Deus leva em consideração a condição de cada um. Este cuidado de Deus para conosco é confiável. E Jesus provou este amor de Deus para com as nossas vidas. Porque Deus cuida de nós? Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Ai, Moisés, eu pensei que Deus cuidava de nós porque somos bons, porque fazemos por onde. Meu irmão, o crente, ele tem que conviver com a sua consciência. E é bom que a consciência do crente esteja bem. Porque se a nossa consciência não nos acusa, nós temos confiança diante de Deus. Entretanto, meus amados, nós nunca somos bons o suficiente para recebermos coisa que seja da parte de Deus. Tudo é pela graça e pela misericórdia. A misericórdia nos livra de receber o que merecemos, e a graça nos dá condições de receber o que não merecemos. O que nós merecemos dói. O que nós merecemos nos causa dor. O que nós não merecemos é as coisas boas que Deus nos dá. Então, meus amados irmãos, nós somos chamados para este contexto, para o contexto do domínio de Deus. Tenhamos em mente que o domínio e o cuidado de Deus é o fator de segurança e paz para a vida do crente. Se Deus cuida, mas não dominasse, nós não teríamos segurança em Deus. Mas como Deus é o soberano do universo, como Deus governa todas as coisas, e além disso nos ama e quer o nosso bem, isso muito alegra as nossas vidas. Porque é Deus, aquele que domina tudo, que tem manifestado para nós o seu amor. Meus amados, quero dizer também que não é possível viver independente de Deus.
O ar que respiramos é provido por Deus. A vida que temos é uma dádiva que Deus nos deu. Não é possível viver independente de Deus. Porém, é possível desfrutar do amor de Deus. Jesus é a maior expressão de Deus para nós. Quando Jesus demonstrou o seu amor para com a humanidade, não somente na cruz, mas também no seu ministério terreno, Deus ali estava manifestando o seu mais nobre sentimento para com as pessoas. Para concluir, quero dizer que este que domina, pastoreia o seu povo. Deus é o supremo dominador, domina tudo quanto existe e naturalmente domina todas as causas. E além disso, ele é um pastor amoroso que deseja cuidar de cada um de nós. Não confiar em Deus é viver um vazio existencial. Que possamos então descansar nesta confiança que temos em Deus. Pois confiando em Deus, estaremos descansando de todo mal. Ou melhor, descansando em Deus, e as ameaças do mal não vão nos afligir, porque estamos em Deus. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por esta palavra, que neste momento tenhamos nós o incentivo, a motivação para confiarmos no Senhor. Que esta palavra pregada, baseada em Isaías, capítulo 40, versículos 10 e 11, possa causar firmeza espiritual em nossas vidas. Não nos desampare, ó Deus, mas que possamos, no poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas, experimentar todos os dias a segurança e a paz que emana do Senhor para as nossas vidas. Guarda-nos, ó Deus bendito, da insegurança. Guarda-nos, ó Deus bendito, de uma mente atribulada, mas que no Senhor tenhamos o sentimento de segurança, que no Senhor tenhamos o sentimento de paz, pois o Senhor domina todas as coisas, o Senhor domina todas as causas, e é o nosso pastor que cuida de nós. Senhor Deus, cura aqueles que estão enfermos, abençoe todas as casas, todas as famílias. É o que nós te pedimos, e em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos.